Estamos na nossa 5ª semana da série que tem, de fato, trazido sobre nós um ampliar da nossa expectativa para com a nossa vida. Ele me criou para algo maior. Diga para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que tem uns que já ficam até meio assim. Tem que falar mesmo? Tem. Né? Quando eu estiver pregando, tem que falar. Diga, Ele te criou para algo maior. O apóstolo não fala muito isso. Fala para o teu irmão, abraça o teu irmão. Ontem ele falou, olha que bênção. E eu tenho, de fato, a cada palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, eu tenho recebido muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito em casais, em jovens. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre a sua vida, que Deus tem ministrado durante toda essa semana no coração. Eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler um texto juntos, que na verdade é uma aliança que o Senhor faz com os seus filhos. Deus é Deus de aliança. E a aliança que Ele tem conosco é uma aliança que nos amplia. É uma aliança que tem como fundamento, como ponto principal, a bênção dEle sobre a nossa obediência. Diga comigo, a bênção do Senhor sobre a minha obediência. Então vamos ler Deuteronômio capítulo 28, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Esse texto é um texto que eu particularmente gosto de ler e recebo muito de Deus um estímulo quando eu leio. Deuteronômio é um livro que traz a aliança do Senhor à tona, que traz a aliança que Deus tem para com os seus filhos, debaixo de uma relação de obediência, de comprometimento. O cuidado de Deus sobre o seu povo, o cuidado de Deus sobre os seus filhos. E esse texto que lemos é um texto que fala sobre a abundância, diga abundância.
Quando você lê aqui, talvez você, você lê sob um ponto de vista muito literal. Mas se a gente for trazer para a nossa realidade hoje, a gente começa a perceber o quê? Que o texto diz que o Senhor abençoa toda a obra das nossas mãos, o seu trabalho, a sua profissão, a sua carreira. Você que trabalha com as mãos ali, você que faz bolo, você que faz unha, você que vende, você que ensina, você que lidera um grupo de pessoas, você que gerencia uma empresa. Há uma bênção do Senhor. Há uma bênção do Senhor sobre os seus filhos, que é a bênção da provisão, é a bênção da inteligência, é a bênção da criatividade, é a bênção da nobreza, é a bênção que abre portas, que sustenta você em toda e qualquer circunstância. Seja você em tempos de aridez, seja você em tempo de deserto, e seja você em tempo de abundância. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que se move em toda e qualquer circunstância. Nós podemos ver a mão de Deus agindo em nós. Muitos de nós, quando procuramos uma igreja, quando procuramos o Senhor, nós vamos debaixo de uma necessidade. A maioria de nós aqui fomos despertados em nosso espírito a procurar ao Senhor por causa de uma necessidade. Às vezes uma necessidade relacionada ao nosso casamento, à nossa saúde, a um filho, a um pai, uma mãe, alguém que estava lá precisando, um vício, um problema financeiro, uma depressão. Todos nós, a maioria de nós, buscamos a igreja, buscamos a palavra do Senhor, buscamos um lugar para poder suprir uma necessidade que salta em um momento da nossa vida. Às vezes alguém morreu da sua família, às vezes você passou por um luto, uma perda grande, está desempregado. É interessante como a igreja é uma porta aberta para os desesperançados. Ou, na verdade, eu acho que é o contrário. A igreja é a porta aberta para aqueles que ainda têm uma esperança. E aí você vai para a igreja naquela expectativa, se há algum lugar. Irmãos, a gente já recebeu tantas pessoas aqui, quase que com um bilhetinho, dizendo assim, olha, me mandaram aqui, porque nenhum outro lugar me aceitava. E o estado que eu estou, só aqui que pode dar jeito. A gente já recebeu alguns até quase que com um bilhetinho, sabe? Quando você manda alguém para um lugar com um bilhetinho assim, olha, entrega esse bilhete para a professora. A gente quase já recebeu pessoas desse estado. Mas glória a Deus, porque o Senhor, na sua aliança, Ele não só supre a nossa necessidade, mas Ele transforma a nossa vida. Posso ouvir amém? Então, às vezes, você veio por uma necessidade, mas a sua necessidade suprida não é o ponto final daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pelo contrário, é o ponto de partida para uma transformação. Diga transformação. Salvação é uma obra que Cristo faz em nós. A primeira obra que Cristo faz em nossa vida. Por isso, na maioria dos cultos aqui, ao término dele, nós damos a oportunidade para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que você que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, para que você possa fazer isso. Por quê? Porque a gente entende que a salvação é a primeira obra de Cristo. A primeira obra que o Senhor faz em nós, por meio da sua graça. Como eu recebo isso, apóstolo? Não é por obra, não é por uma oferta que você dá, não é por um sacrifício que você faz, não é por um jejum, mas a palavra do Senhor diz pela sua fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é sua iniciativa, é dom de Deus. Não é sustentado por obras, para que ninguém se vanglorie nelas, mas é o Senhor, é a graça. E Ele fez isso por meio da sua morte de cruz. Ele está próximo à Páscoa. E aí a gente começa a viver esse tempo, aonde a gente começa a trazer à memória, a gente começa a visualizar, e a gente começa a trazer à memória a obra da cruz de Cristo.
Agora, depois da obra da salvação, o que a Bíblia diz? Que você se torna uma nova criatura. Em Cristo Jesus, as coisas antigas já passaram, o velho homem foi sepultado, você que foi batizado esses dias atrás, ali nas águas, o velho homem foi sepultado, as coisas antigas passaram, você agora começa uma nova vida em Cristo. Você começa a passar por um processo, e esse processo se chama transformação, regeneração, santificação. Nesse processo de transformação, meu querido, algumas coisas acontecem. O que acontece? Em primeiro lugar, libertação de tudo aquilo que fazia parte do seu velho homem. Quem você era, o que você fazia. Então, vícios, pecados, práticas, linguagem, roupa. Sabe, eu não sei o que cada um tem a sua história. Quem era você antes de Jesus? Mas a primeira coisa que o Senhor começa a fazer na nossa vida, quando a gente se converte, depois da salvação, esse processo de transformação, é a libertação das práticas relacionadas ao velho homem. Algumas a gente, sabe, facilmente a gente se livra delas, outras não. Outras é preciso de conselho, discipulado, de oração. Que alguém vá na nossa casa, nos ajude a se desfazer de algumas coisas, a tirar algumas coisas do nosso guarda-roupa, da nossa biblioteca, sabe, da nossa vida. Às vezes nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos encorajem, que nos estimule a fazer isso. Não por legalismo, mas para trazer uma maturidade a nós. Segundo lugar, esse processo de transformação, nós começamos a buscar santificar a nossa vida. Quer dizer, o que é santificar-se? É, de fato, deixar algumas coisas para trás e querer se parecer mais com o Senhor. É querer parecer mais com Jesus. Sabe, falar algumas coisas que têm mais coerência com a palavra de Deus. E em terceiro lugar, que é onde eu quero entrar hoje, nesse processo de transformação, a mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que essa transformação? Por que essa renovação? Por que essa mudança na nossa mentalidade? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não vai conhecer a vontade de Deus com a mesma mentalidade do mundo. Não tem como. Porque a mente de Cristo é diferente da mente do mundo. Os valores da palavra, os valores bíblicos são diferentes dos valores do mundo. A mentalidade é outra. E eu quero falar hoje, nesta noite, dentro do nosso tema, que Ele te criou para algo maior. Eu quero falar com você sobre uma mentalidade de abundância. A palavra de Deus nos traz uma libertação de toda mentalidade de deserto, de escassez, de pobreza, de miséria, de ruína, de mendicância, de dependência de pessoas. Sabe, tem gente que ela fica o tempo todo esperando que alguém vai fazer alguma coisa, que alguém vai te beneficiar, que alguém vai te dar alguma coisa para você ser melhor. Não! O Senhor te criou para algo melhor. E a transformação de mentalidade que Ele faz em nós é, de fato, tirar essa mentalidade de mendicância e de escassez e colocar em nós uma mentalidade de abundância. Nós lemos aqui o texto, e esse texto que lemos começa a dizer: olha, eu te chamei, eu tirei você do Egito, para abençoar você em qualquer terra que você estiver, em qualquer lugar que você for. Sabe, não é porque você é mais
especial do que qualquer outra pessoa. Mas é porque a bênção do Senhor, ela nos prospera. A bênção do Senhor nos abençoa, nos transforma. A bênção do Senhor nos alcança. A bênção do Senhor alcança a nossa casa, a nossa família. Quebra toda a ação da esterilidade, a ação do pecado. A palavra do Senhor nos promete isso. Existe na palavra um poder de abundância. Diga, poder de abundância. A palavra de Deus, quando você lê a palavra com fé, não com religiosidade. Você precisa ler a palavra de Deus. Por isso que tem muita gente que continua numa vida, sabe, bem medíocre. É crente, mas não tem nada que Deus lhe assegura como promessa. Vive uma vida cheia, sabe, de limitações. Cheio de religiosidade, de limites, de tradição. Você conhece tanta história da igreja, mas não conhece a palavra de Deus. Você conhece tanta coisa relacionada à igreja, à eclesiologia, à teologia e a tantas outras dias, mas não conhece a Bíblia. E o direito que você tem de crer nela e viver o que ela diz que você pode viver. Amém? O que Deus tem para você, meu querido, é de fato que você viva no direito de ser abençoado, como a Bíblia diz que você tem. Você tem direito à bênção do Senhor. Se você obedecer, a palavra do Senhor diz aqui, se você viver uma vida de obediência, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão o que está escrito aí na Bíblia que lemos? Todas estas bênçãos. E aí começa uma sequência, uma série de bênçãos. Que você pode chegar na sua casa, você pode ler esse texto novamente e fazer ali a sua lista contextualizada das bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua profissão, olhe para a sua família, para a sua carreira, para as pessoas que estão ao seu redor, para tudo que tem ao seu redor, a sua geografia, e comece a listar ali o que seria de fato a bênção visível do Senhor sobre a sua casa. Porque às vezes a gente diz, Senhor, me abençoa, mas eu não sei nem que bênção que é que eu preciso. Que bênção que é que você precisa? Meu irmão, nós precisamos aprender a visualizar aquilo que oramos. A visualizar aquilo que cremos. A visualizar aquilo que esperamos. Fé é o quê? É a certeza daquilo que se espera. Eu vou te falar uma coisa, se você não conseguir ver aquilo que você espera, a sua fé, ela é muito frágil. Ela é frágil. Quando você vai ao médico e começa a fazer um tratamento, você não começa sem visualizar você curado, você saudável, você, sabe, restabelecido na sua saúde. Eu acredito que nem faz efeito direito o remédio se você tomar de qualquer jeito. Você não estou tomando, mas não acredito. Estou tomando, mas não espero melhoras. Acho que psicologicamente você já vai trabalhando contrário àquilo que você poderia já estar declarando e decretando e crendo que alguma coisa vai acontecer. E a mesma coisa é com a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que tem bênçãos que acompanham aqueles que creem e obedecem. Levante a sua mão direita e diga, eu creio e eu obedeço. Por isso eu tenho direito às bênçãos do Senhor. Agora, isso começa através de uma mudança de mentalidade. Porque tem gente que não acredita. Então, a palavra de Deus tem um poder de abundância. Um poder de abundância infinitamente maior do que pedimos e do que pensamos. A palavra do Senhor diz, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando eu oro, quando eu busco, quando eu peço por algo, eu preciso estar preparado e pronto para que o Senhor me surpreenda. Mas às vezes nós não estamos prontos nem para uma resposta simples que dirá para sermos surpreendidos pelo Senhor. Alguém aqui já foi surpreendido pelo Senhor? Com uma resposta maior do que aquela que você esperava? Com o infinitamente mais de Deus já se manifestou na sua vida, meu irmão? Se não se manifestou na sua vida, eu creio que o Senhor vai trazer algo poderoso sobre você, para que você conheça o infinitamente mais de Deus. Então a palavra do Senhor, primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite é que tem um poder de abundância. E esse poder de abundância, ele é para nos surpreender. Ele vai além do que a nossa mente compreende. Poder de abundância, poder de abundância, poder de abundância. O que é abundância para você? O que é abundância para você? Pergunta para o teu irmão, o que é abundância para você? Às vezes nós somos tão limitados na abundância. A gente tem limite na visualização da abundância. Mentalidade de escassez foca nas necessidades. Mentalidade de abundância foca na transformação. A mentalidade de escassez foca na necessidade. Às vezes nós jejuamos, oramos, entramos num propósito por uma necessidade. Mas a mentalidade de abundância foca na transformação. Deus não quer apenas, quando você ora, Senhor, eu estou passando por um tempo de escassez na minha casa. Senhor, eu estou passando por necessidade financeira, necessidade de alimento, necessidade de pagar as contas. E aí você faz aquela oração, Senhor, em nome de Jesus, que no próximo mês eu possa ter o dinheiro para pagar as minhas contas. Eu possa ter o dinheiro para fazer a compra do mês. E aí você faz essa oração. Ela é legítima? Ela é legítima. Você pode orar assim. Mas o Senhor não quer apenas suprir a sua mesa. O Senhor quer suprir a sua casa por completo, transformando a sua mentalidade numa mentalidade de abundância. Daqui 3, 4, 5, 6 meses, você vai ver a abundância na sua casa. Você vai ver a abundância na sua vida. Você vai poder pegar uma cesta básica e levar para uma pessoa que tem uma necessidade hoje. E vai chegar um momento, meu irmão, na sua vida, que você vai até mesmo se esquecer dos dias de escassez que você já viveu. A gente tem tantos testemunhos disso. Esses dias atrás, uma irmã me deu um testemunho. Ela falou no Instagram comigo. Ela falou, apóstola, eu já vivi de cesta básica, eu já peguei cesta básica na igreja. E hoje, eu sou próspera. Hoje nós prosperamos. Eu já vim para a igreja. Esses dias mesmo atrás, a gente recebeu um casal ali. E eles falaram para a gente, apóstola, nós já viemos para a igreja sem ter dinheiro de ônibus para voltar para casa. E hoje nós somos prósperos, nós somos empresários, somos bem-sucedidos. Deus nos abençoou. Sabe o que é mais bonito nisso? É reconhecer que Deus fez algo, que Deus transformou, sabe o quê? A mentalidade. Não é só o suprimento. Não é só uma necessidade suprida. Não é só um aumento de salário que o Senhor quer te dar. Não é só uma promoção no seu emprego. Entenda isso, olhe para mim aqui, preste atenção. Não se distraia. Não pense você que é um aumento de salário que vai salvar a sua vida, que vai fazer você ficar rico. Nossa, quando eu entrei na igreja, eu ganhava 3 salários, agora eu ganho 10. Ó, meu irmão, amém, mas não é só isso. Glória a Deus, porque, oh, meu irmão, é uma bênção de Deus. Mas não fique esperando só isso, o Senhor quer transformar a sua condição, a sua mentalidade. A sua mentalidade, meu irmão. Como transforma? Como o Senhor transforma
a nossa mentalidade. A mentalidade de escassez, ela se fortalece a partir de crenças que fomos acumulando na nossa vida no decorrer dos anos, no decorrer da nossa história. Isso faz com que a gente acredite, de fato, que nós pertencemos à condição em que nascemos. Oh, meu irmão, isso aqui é uma chave. Tem gente que passa uma vida acreditando que pertence à condição em que nasceu. Quando você se converte, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. Então agora, o Senhor vai fazer de você alguém que Ele criou de fato para ser. Então não importa a sua história, os seus limites, a condição em que você nasceu, cresceu, viveu. E eu sei que alguns aqui tiveram uma história muito triste na vida. Nasceu numa condição de muito sofrimento, de muita dor. Os primeiros anos da sua vida foi de muita humilhação, foi de muita vergonha, foi de muita pobreza, miséria, ruína. Mas esse não é o fim da sua história. O Senhor não está limitado a fazer da sua vida o limite de onde você nasceu, você cresceu, da sua linhagem familiar, da sua descendência, que você estudou. Eu estudei em colégio público. Eu só estudei até 8ª série, até o ensino médio. Eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade. Eu não tive oportunidade de... Sabe, a gente começa a justificar quem somos numa história, numa condição em que nascemos. O Senhor não se limita onde nascemos, porque o Senhor, Ele nos criou para ser a sua imagem e a sua semelhança, e ser um príncipe nessa terra. Jesus veio para quebrar todo o padrão de pensamento que o inimigo criou em você, contra a sua prosperidade, contra a sua liberdade, contra a sua santidade, contra a sua abundância, meu irmão, em nome de Jesus. Tem muita gente que, de fato, ele está tão preso, ele está tão oprimido, achando que ele não pode, que ele não consegue, que ele não vai ser, que ele não merece. Eu acho que essa é a pior crença que tem. Eu não sou merecedor. Em nome de Jesus, nada que temos é por merecimento, mas é por graça. É por graça. E quando você reconhece a graça infinita do Senhor sobre a sua vida, meu irmão, tudo aquilo que você tem não te ensoberbece, não te envaidece, porque você sabe que a Ele toda a honra e toda a glória. Então nós precisamos guardar o nosso coração, porque o Senhor nos liberta da mentalidade de escassez. Mas o Senhor não quer que você troque a mentalidade de escassez por uma mentalidade de soberba, de orgulho, de envaidecimento pessoal. Mas vamos lá, o que é abundância? O que é a abundância? Abundância é um estado daquilo que é pleno, um estado completo, preenchimento, inteireza, perfeição, fartura. Eu não sei você, mas quando a gente vai na feira, dá uma sensação tão grande, pelo menos lá em Resende tem uma feira, que eu vou lá na sexta-feira, eu gosto de ir na feira. Até sexta-feira eu gosto de ir na feira, gosto, né? Mas é interessante porque cada barraca tem uma personalidade. Não sei se você olha por esse ponto de vista. Tem umas barracas que têm uma personalidade de escassez. Você vê que o dono dela faz uns saquinhos pequenininhos, com pouquinha coisa, já coloca o preço, você dá o dinheiro para ele, tem que estar certinho, ele não arredonda para nada, e ele coloca uma plaquinha assim, não aperte a fruta, não toque no negócio. Então tem um monte de não pode, não faz e tal. Por quê? Porque ele está contando com cada pacotinho daquele. Aí lá tem uma barraca de fruta. A barraca de fruta é a sensação. Todas as senhorinhas,
Acho que todo mundo que tem uma baixa estima passa na barraca de feira, na barraca da fruta. Porque, primeiro, que tem um monte de menino bonito. Desculpa, amor, mas são meninos, rapazote, 16, 17 anos. Eles são animadíssimos às 7 horas da manhã. E aí, Flor, vem comprar aqui. A senhora tá... Vai, eu já te chamei 3 vezes, você não foi comigo, eu estou gostando daquela barraca. Ou você acha que aquela melancia docinha é da onde? Já te chamei, você não vai. Aí passa a senhorinha, toda cansada. E aí, princesa, vai comprar a pitaia. Quer dizer, a senhorinha nunca comprou pitaia na vida. Mas a pitaia está cortada, tão bonita. Ele corta uma fatia, dá fatia para a senhorinha provar a pitaia. Sem graça, mas é tão bonita. Foi dado com tanto carinho. E compra R$10 a pitaia. E aí você vai... E é uma barraca grande, comprida. Só que ele não tem mediocridade. Você pega o saquinho e todo pontinho tem um monte de sacolinha. Nossa, está chovendo. Aí você pega aqui a sacolinha, ninguém fica te vigiando. Você pega a sacolinha, você põe 2 mamões, 3, sei o quê, vai passando e vai juntando. E aí no final você pede para o moço, você junta, esse aqui é o meu. Ele dá uma contadinha, ele vai fazendo a conta, 5 com 2, 7, 20, 30. No final ele fala, 95, você nem vai fazer conta. Porque você passou, ele não ficou vendo se você pegou 2 coisinhas, se você pegou isso, se você comeu uma uva, sabe, não tem mediocridade. A mentalidade daquela barraca é uma mentalidade de abundância. Ele tira aquelas caixas de mamão e a gente fica com uma dó, fala, gente, será que esse mamão vai vender todo hoje? Porque a gente, dona de casa, fala, vai amassar o mamão. E sempre tem uma senhorinha abençoada que vai lá e aperta o mamão. E fura o mamão, e cutuca o mamão. Aí ele corta o mamão, tira uma fatia bonita e põe para você provar. Sabe? É mentalidade, irmãos. Qual é a barraca que está cheia o tempo todo da feira, de 7 horas da manhã até as 10h30, 11 horas? É a barraca. Agora, ficou engasgado? É a barraca dos mocinhos bonitos. Tadinho, mas eles não são bonitos, eles são simpáticos, agradáveis, alegres. Simpático. É comprovado. Aí os bonitões, os que se acham, é comprovado que as mulheres preferem um homem engraçado a um homem bonito. Um homem divertido a um homem bonito. Bem-humorado. Ah, meu amor, você é muito divertido. Mas eu estou dizendo sobre mentalidade, irmãos. Mas eu falei isso para o Joel esses dias, semana passada, quando eu fui lá na feira. Eu falei, Joel, engraçado. Eu fui lá comprar, eu fui numa barraquinha dessas, e a moça me deu um negócio, outro, na hora que eu fui pagar, ela queria direitinho, até os 50 centavos. E aí ela me deu o troco. Lembra que eu cheguei para você e falei, gente, a pessoa não arredonda para não dar um sorriso. Sabe, a mentalidade de escassez, ela nos amarra a uma opressão para com aquilo que a gente tem, achando que é o máximo, e aquilo que não tem, a gente também acha que é o máximo. Sabe, com certeza, aquele dono daquela barraca de fruta, ele tem, talvez, um prejuízo em algum momento. Ele volta para casa chateado porque não vendeu tudo. Sabe, só que a mentalidade dele é uma mentalidade que transforma uma manhã difícil de um dia de trabalho numa manhã de possibilidades. A vida abundante é assim, meu irmão. Às vezes, você já foi no hospital e encontrou alguém ali que estava acompanhando uma pessoa numa situação muito delicada, mas você sentou perto dela e a conversa dela gerou tanta fé em você, gerou algo tão, sabe, tão bom dentro de você, que quando você vai embora, você fala, meu Deus, essa pessoa está passando por uma situação que eu não gostaria de passar, mas ela vai superar, porque ela tem uma mentalidade plena.
Ela não está presa àquilo como se fosse a coisa mais importante da sua vida. É importante, tem significado, mas a essência dela é outra. Então, uma vida abundante é uma vida com qualidade, é uma vida plena, é uma vida com propósito, é uma vida voltada para ações, para pensamentos, para atitudes nobres e não só para necessidade, meu irmão. Em nome de Jesus, o que eu quero te dizer hoje é: uma vida abundante não é uma vida presa a necessidades, mas é uma vida que está aberta para atitudes nobres, para se doar, para pensamentos diferentes, para novos sonhos. É uma vida, sabe, onde a paz excede todo o entendimento. Vida abundante é sinônimo de alegria completa, de saúde, fartura. Eu não consigo, e eu não estou falando aqui vida abundante como vida, sinônimo de vida luxuosa, não. Não é, não. Vida abundante é você chegar numa mesa e você não ter vergonha de comer dela. E você não ter medo que vai acabar a comida. E você vê a alegria da pessoa que está te servindo. Isso é fartura. Pode ter poucos elementos, poucas variedades ali, mas tem fartura. Abundância é isso. Abundância é a intenção e o propósito de Deus para você, meu irmão. Levante a sua mão direita comigo e diga: abundância é a intenção e o propósito de Deus para a minha vida e para a minha família. A abundância é o anseio mais profundo da alma humana. Sabe por quê? Porque nós somos criados para viver em abundância. Por isso a escassez em alguma área nos traz tanto desconforto. Sabe, lá no jardim, o Senhor disse para o homem: olha, você vai cuidar de tudo isso, crescer, multiplicar, encher a terra, dominar-a. Você pode comer de tudo que tem aqui no jardim, glória a Deus, você não vai engordar. Ah, você pode ficar feliz com tudo isso. Sabe, quando o pecado entra, a mentalidade de abundância é removida. E aí entra a mentalidade de escassez, de sofrimento, de dor, de limites. E aí você começa a viver uma vida cheia de, toda contada, cheia de limites. Dentro de nós reside um desejo profundo que nos anima, que nos impulsiona e que nos dirige em busca de uma vida cheia de abundância. É por isso que eu acredito que é por isso que muitas pessoas trabalham tanto na vida, porque querem ter abundância. Sabe, por isso a gente cuida tanto da saúde, a gente quer abundância nos nossos dias. Às vezes a gente faz tantas coisas, por quê? Porque a gente preza, a gente persegue, a gente se contenta com a abundância. E a escassez, ela nos oprime, ela nos angustia, ela nos fere. Então existe uma luta entre a mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez. Às vezes quando você vai comprar algo, às vezes quando você vai fazer uma entrega, às vezes quando você vai ser generoso com alguém, às vezes você está no restaurante e veio a conta, lá os 10%, mas o garçom foi tão simpático, foi tão generoso, foi tão, sabe, atencioso com você, e aí você fica ali, eu vou dar um extra para ele. Ah, pô, mas já tem 10%. Ah, mas ele já tem o salário dele. Aí às vezes você está numa mesa com um monte de gente com mentalidade de escassez, e é difícil. Porque aí a pessoa começa, não, você vai dar uma gorjeta, por quê? Ele já tem o salário dele. Ah, ele já tem os 10%. Ele já começa a justificar. Ah, mas ele não fez mais que a obrigação dele, que não sei o quê. E aí eu já sentei em mesa, que ao sair, alguém da mesa que
estava pagando a conta, e aí a gente fica incomodado, né? Porque o Joel fala assim, Silvia, você é tão generosa com o garçom, porque eu sei o que é servir uma mesa. Eu sei o trabalho que dá. Botar a mesa, tirar a mesa, levar o prato, tirar o prato, catar o arrozinho sujo que deixou cair. Eu sei que isso é trabalhoso. E quando ele vem generoso, tem algum garçom aqui? Alguém que trabalha como garçom? Não é uma coisa que você faz por amor. Quando você encontra um garçom, então assim, sabe, muito simpático, eu falo, eu falo, Joel, me dá sua carteira. Eu não vou queimar seu filme, meu amor. Eu sou generosa com o seu dinheiro. Mas aí eu pego, ele fala, Silvia, quanto você deu para o garçom? Eu falo, abençoei ele. Mas eu já saí de mesa que alguém que estava pagando a conta deixou 50, 60 centavos para o garçom. Eu olhei e falei assim, gente, a pessoa, sem brincadeira, a pessoa era mais próspera do que eu. Próspera não, né? Que ele não era próspero. Ele tinha mais dinheiro que eu. Estava pagando a conta que eu estava comendo. Mas a pessoa tinha uma mentalidade de escassez. A ponto de não reconhecer. Então, sabe, a mentalidade de escassez, ela se manifesta, às vezes, na compra do mês que você vai fazer, na cesta básica que você vai dar, na forma como você vai abençoar alguém. Você vai receber alguém na sua casa para almoçar. Você já fala para sua esposa, faz uma coisa barata. Vou receber aqui seus pais, vou receber aqui meu cunhado, minha cunhada, vou fazer não sei o quê. Olha, mas você compra o mais barato. Porque a mentalidade, irmãos, em nome de Jesus, mentalidade de abundância. Mentalidade de abundância significa, eu quero abençoar o meu irmão. Eu quero abençoar com o melhor que eu posso. O melhor que eu tenho. O melhor não é o mais caro. O melhor é o que você pode fazer. O melhor é o coração livre para ser generoso. Então, enquanto a mentalidade de abundância é ativada pela gratidão, como que eu ativo a mentalidade de abundância? Gratidão, satisfação, generosidade, transbordo, abençoar o outro, dar atenção, agradar, dar um sorriso, liberar uma palavra de bênção. Olha, Deus abençoe você, muito obrigada por ter me servido. Irmão, quando você fala isso para uma pessoa que fez qualquer coisa para você, você olha na carinha dela e diz, qual é o seu nome? Ah, fulano, muito obrigado por você ter me servido. Deus abençoe a sua vida. Irmão, muda. Muda. Isso é mentalidade de abundância. Agora, a mentalidade de escassez é ativada pela ganância, avareza, ansiedade, mediocridade, insatisfação, crítica. São expressões diárias na vida de uma pessoa. Tem gente que tudo que alguém faz para você não é bom. Está faltando alguma coisa. A mentalidade de escassez não fez mais que a obrigação. Eu esperava mais. Ah, esse lugar aqui podia ser melhor pelo preço. Você está entendendo a mentalidade de escassez? Então, a mentalidade de escassez faz com que uma pessoa não desfrute das coisas pequenas e simples da vida. A mentalidade de escassez faz com que as pessoas não celebrem as pequenas conquistas. Fica esperando fazer uma viagem para Paris, para poder ser feliz. Mas aquela que você vai ali para Perequê, você vai de cara feia. Aquela que você vai ali para Ipiabas, vai fazer um passeio conservatório, vai almoçar lá. Aquela ali você vai com cara feia. Aquela ali não vale. Ah, mas eu queria mesmo, era ir para a Barra, para o Rio de Janeiro, para o shopping. Não celebra as pequenas conquistas. A mentalidade de escassez não considera os desejos do coração. A mentalidade de escassez não se apaixona por nada na vida, não agradece pelo que tem, não se alegra com a família, com o trabalho, com a igreja. A mentalidade de escassez não permite descansar. Não tem Shabat. Mentalidade de escassez não permite o descanso. Há pessoas que vivem uma vida, sabe, uma escassez interior.
Tem pessoas que vivem uma vida murmurando pelo presente, amargurando pelo passado e praguejando o futuro. Quantas pessoas vivem aprisionadas a tratamentos, a medicamentos, para ser um pouco mais feliz, mais tranquilo, para dormir melhor, para controlar suas emoções, para não explodir, para, sabe, não ser escravo das suas memórias, das suas lembranças, para melhorar a sua energia, o seu empenho. Quantas pessoas precisam o tempo todo de algum subterfúgio, bebida, droga, pornografia, uma agitação, uma festa, amigos, pessoas. Eu preciso o tempo todo estar em movimento mental para que eu possa não ser engolido pelos meus pensamentos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Que o diabo vai sempre intentar contra a sua casa, contra a sua família, contra você, contra as pessoas que você ama, tentando matar, roubar e destruir. Quero terminar essa palavra dizendo para você, onde nós encontramos abundância? Onde eu encontro a abundância que pode transformar a minha mentalidade? Eu encontro abundância na presença do Senhor, na palavra do Senhor, servindo ao Senhor e servindo ao próximo. É aí que eu encontro abundância. Eu não encontro abundância trabalhando mais, fazendo hora extra, sabe? Estudando mais, trabalhando em 3, 4, 5 empregos, fazendo conexões com pessoas que vão me levar a uma condição financeira melhor. Não! Isso tem outros nomes. E não é pecado. Não é problema. Mas não é o que Deus tem para você como sinônimo de abundância. Abundância você encontra na presença do Senhor, na entrega, na adoração, no derramar-se, na palavra do Senhor, conhecendo de fato qual é a bênção que lhe pertence, qual é a maneira de você superar algumas situações na sua vida. É servindo ao Senhor, na casa do Senhor, em lugares de necessidade, pessoas que estão passando por aflição, por problemas, por dores, por sofrimento, por depressão, por angústia, por luto. Há pessoas sofrendo e Deus tem dado graça a você. Então, meu irmão, quando você serve ao Senhor, servindo pessoas, você está mudando a sua mentalidade. Você está tirando a escassez da sua mente e colocando abundância. Eu creio que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor vai remover aqui essa mentalidade que tem oprimido você e impedido você de ser abundante no seu casamento, abundante nos seus relacionamentos, abundante no seu servir a Deus, como um diácono, como um voluntário, como um intercessor, como um líder de célula. Apóstolo, mas eu não sou nada disso, então serve como crente. Serve como crente. Fomos chamados para servir. E o Senhor quer de fato, sabe? Se você tem carências a serem resolvidas, comece a servir. Você vai perceber que essa carência vai ser substituída por uma alegria sobrenatural. A casa do Senhor é o lugar que Deus separou para você viver coisas novas. Coisas novas. A minha oração nessa noite é que cada um aqui possa encontrar abundância na sua vida. Porque o Senhor te criou para algo maior. Mas eu creio que começa a partir de uma mentalidade transformada. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Se coloque de pé, nós vamos orar agora.
Ah, Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas nas tuas mãos nessa noite. Temos vivido, Senhor, uma cultura que tem subjugado a nossa mente. Há uma busca frenética em ter algo. E às vezes nós podemos pegar uma série como essa e de fato confundir qual é a intenção dela. Porque nós não queremos nos tornar escravos daquilo que queremos ter. Mas nós queremos, Senhor, lhe pedir que o Senhor nos faça diferentes nessa terra. Como o Senhor chamou Israel, para que a partir daquela nação, o mundo pudesse conhecer o poder da bênção do Criador. Que o Senhor possa fazer isso conosco também. Porque a tua palavra diz que o Senhor pega as coisas loucas deste mundo para envergonhar aqueles que se acham tanto. E o Senhor fez assim conosco. Cada um de nós aqui temos uma história, Senhor. Alguns têm uma história de invalidação. Alguns têm um histórico, Senhor, de tantas tentativas de dar certo na vida e erraram e caíram. Mas eu creio, Senhor, que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. O Senhor é aquele que nos toma pela mão e nos sustenta em meio às provas, em meio às tentações, em meio às lutas e às adversidades. O Senhor tem transformado homens e mulheres aqui, Senhor. O Senhor tem transformado casais, famílias. O Senhor tem mudado mentalidades aqui nesse lugar. O Senhor tem salvo, Deus, curado, liberto, transformado pessoas. O Senhor tem nos levado, Senhor, a conhecer o teu poder abundante, Senhor, o teu poder de abundância. E nós queremos pedir, em nome de Jesus, que esse poder de abundância venha sobre nós nesta noite. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus, Senhor. Toda mentalidade de escassez, toda mentalidade, Senhor, de mendicância, de dependência, toda mentalidade, Senhor, de pobreza, miséria, ruína, toda mentalidade de confusão, Senhor, de contenda, toda mentalidade de culpa, Senhor, de inapropriação, toda mentalidade de rejeição, Senhor, toda mentalidade de crenças, que tem destruído famílias, em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo tem plantado na mente de homens, mulheres, jovens, crianças, nós quebramos agora toda sentença, Senhor, de ruína, toda sentença de abandono, de orfandade, Senhor. Pessoas que se sentem órfãos, que se sentem esquecidos, que se sentem desprezados, menosprezados. Todo espírito, Senhor, de insanidade, de loucura, em nome de Jesus, toda confusão mental, toda palavra, Senhor, liberada de maldição e que está alojado na mentalidade, Senhor, e que tem mesmo modelado a mentalidade de pessoas agora, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Senhor, toda mentalidade deformada, e que o Senhor possa agora derramar, ó Deus, começar a derramar um espírito
serenidade, de alegria, Senhor, de prazer, um espírito de gratidão, Senhor. Começa a transformar as mentes, ó Deus, aqui, Senhor, a partir de uma palavra. Senhor, eu sei que é um processo longo de cura da mente, Senhor, e de transformação da mentalidade. Mas a tua palavra, Senhor, diz que basta uma palavra tua para que a porta se abra e que o início, Senhor, de uma nova mentalidade comece. Agora, em nome de Jesus, todo cativeiro mental seja quebrado nessa noite. Toda mentalidade de escassez, aquela mentalidade que faz com que pessoas olhem para a sua mesa e não vejam a graça de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Que em nome de Jesus essa mentalidade seja removida agora, e que o Senhor comece a derramar na nossa mente alegria, gratidão, louvor, adoração. Que possamos começar a ver a tua mão de poder agindo. Que possamos ter, Senhor, paz, a paz que excede todo entendimento, satisfação. Começa a derramar generosidade, Senhor, espírito de serviço, servir ao próximo. Mas que a mentalidade de abundância comece a ser derramada agora. Espírito de abundância começa a ser derramado sobre nós agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que haja abundância, que haja amor, Senhor, derramado no coração do pai ao filho, do filho ao pai, esposo, esposa, esposa, esposo. Senhor, quebra agora toda mesquinhez nos relacionamentos, ó Deus, que haja mesmo generosidade. Senhor, entrega abundante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e comece a agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua casa. Apóstola, mas eu não sei fazer isso. Comece a agradecer, diga: obrigada, Deus, pela minha casa, pela minha família, pelas obras das minhas mãos. Obrigado, Senhor, por cada coisa que o Senhor tem me dado a oportunidade de fazer, pelo meu trabalho. Apóstolo, mas eu não gosto do meu trabalho. Mas comece a agradecer a Deus por ele. Comece a agradecer pelas portas que Deus tem aberto. Agradeça ao Senhor pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo lugar que você vive, pela sua igreja, pelo lugar que você está plantado. Deixe a gratidão, o amor, a abundância encher o seu coração. Faça uma oração comigo agora. Senhor Jesus, nessa noite eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque eu sei que tudo começa a partir de uma entrega. E nessa noite eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos e declarar que eu sou teu filho, e posso desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem na tua palavra para mim. Eu recebo, Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você trouxe alguém com você, pergunte para ela: você fez essa oração pela primeira vez? Você está entregando a sua vida? Se há alguém que está entregando a sua vida hoje para Jesus, como eu disse lá no começo dessa palavra, a salvação é o primeiro passo. Sem a salvação, você vai demorar muito para que todo o processo aconteça. Mas se alguém está entregando a sua vida para Jesus, sai do seu lugar rapidamente, vem aqui para que a gente possa orar, ou traga alguém que você convidou para estar aqui hoje. Você vai ser muito bem-vindo. Eu quero receber você, orar por você. Tem alguém que fez essa oração para que eu possa ver? Amém, querida. Vem aqui, seja bem-vinda. Amém. Mais alguém? Vem. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Seja bem-vindo. Mais alguém? Não fique esperando muito. Vem agora, rapidinho. Como eu disse, a gente
A gente sempre faz isso, na maioria dos cultos, porque a gente acredita que esse momento da entrega é um momento muito importante. Às vezes você recebeu uma palavra poderosa. Amém? Seja bem-vindo, querido. Sejam bem-vindos. Às vezes a gente recebe uma palavra e a gente concorda com toda aquela palavra. Seja bem-vindo. Você concorda com toda aquela palavra, mas você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é esse. É entregar a sua vida e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Amém. Mas alguém vem, pode vir. Pode vir. Deus abençoe, querido. Pode vir. Oh, bênção. Bênção. Celebre, igreja, por essas queridas filhas que estão vindo para Jesus. Amém. Mais alguém? Para que a gente possa abençoá-los? Bem rapidinho, não perde a bênção não, irmão. Amém. Quero dizer a vocês que estão aqui à frente, que vocês são muito bem-vindos. Deus ama muito você. Nós também amamos você. Ah, pastor, vocês não me conhecem. Mas a gente ora por vocês. Deus abençoe. A gente ora por vocês. A gente ora para recebê-los. A gente ora para que a palavra de Deus possa encontrar corações aqui dispostos a recebê-lo e a começar uma nova vida. Sempre há chance de começar de novo. Sempre o Senhor nos dá a oportunidade de começarmos novamente. E eu quero abençoar vocês, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre esses queridos agora. O Senhor os conhece pelo nome, conhece suas histórias, conhece, Senhor, a razão pelo qual cada um está aqui na frente. E nós os abençoamos e pedimos que o Senhor possa começar a escrever uma nova história sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que vocês olhassem para trás e fossem recebidos com muita alegria pela igreja. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.